presentes aqui no estúdio, um grande abraço. Trazer o bom dia do nosso convidado, o senador Cid Ferreira Gomes, do PDT. Cid, prazer receber aqui no programa do Luiz Siqueira. Muito bom dia. Bom dia, Luiz. É uma alegria estar aqui. Você sabe, eu tenho motivos assim, em dobro para estar feliz. Estar feliz com a sua presença aqui na rádio e estar feliz com a minha presença aqui na rádio. E certamente vamos ter aqui a inteligência, a perspicácia do Wellington, que creio fará dessa entrevista um momento interessante para quem está ouvindo o popular programa do Luiz Siqueira, campeão de audiência. Muito obrigado. Começar aqui uma pergunta bem básica. Por que o senador Cid Gomes demorou a entrar fisicamente nas campanhas dos candidatos do PDT ou aliados nas eleições deste ano? Nós vivemos, eu estava aqui, eu fico até indeciso, né? Se usa máscara, se não usa máscara. Esse é um momento de muita perplexidade. Eu tenho acompanhado desde o início, o processo eleitoral, ele começa a rigor no ano anterior. Agora esses prazos até foram reduzidos, com filiação, domicílio eleitoral, uma série de questões. E eu já há um bom tempo tenho me dedicado. Mas nesse período a gente está vivendo um momento absolutamente anormal e, de fato, a presença física ela está limitada. Eu imaginei que na reta final a gente pudesse ter mais presença física, mas acabou saindo na quarta-feira. Até já me acusaram de ter feito aglomerações, mas eu tinha feito isso, a programação antes da decisão do TRE. E também há um princípio no serviço público que as regras, as normas, as leis, elas só valem a partir da publicação. Então, embora que tenha havido a decisão, na quarta-feira à tarde, eu tinha programado 2 eventos, um em Itapipoca, outro em Forquilha, a decisão disso passou a valer a partir de quinta-feira, creio eu, né? Então eu tenho o maior respeito pela justiça e naturalmente, o que eu fiz aqui em Sobral, o que eu tenho feito aqui em Sobral são visitas pessoais, né, sem gerar aglomeração. Mas é isso, Luiz Siqueira, o momento é anormal, né? Pode ter certeza, eu já tenho assim uma decisão na minha vida de não ser mais candidato. O mandato que o povo cearense, de modo muito especial, daí sempre a minha gratidão, o povo de Sobral me deu como senador, é um mandato diferente dos demais, é um mandato só de um mandato de uma vez só de 8 anos. Eu fui governador 8 anos, mas em 2 eleições. Fui prefeito 8 anos, mas em 2 eleições. O mandato de senador é 8 anos. Então eu terei mandato enquanto senador até 2026, né? 2026. E vou procurar honrar esse mandato, trabalhar muito. Mas a minha decisão é de não ter mais, depois disso, nenhuma candidatura. Agora, largar a política no sentido de apoiar, de ajudar, de estimular novas lideranças, isso jamais farei. Estarei até o último dia da minha vida trabalhando, ajudando pessoas. Eu acho que é importante fazer, né? Quando eu tive a oportunidade como prefeito, como governador, eu procurei, lutei para fazer muito, mas mais importante do que fazer é estimular novas lideranças, dar oportunidade às novas lideranças, porque isso eterniza, né? O fazer fica resumido ali ao mandato, mas você estimular pessoas de boa fé, vontadosas, sérias, trabalhadoras, competentes a ingressarem na política, isso eterniza o trabalho. Isso talvez cause muita raiva aí, porque as pessoas ficam, os Ferreira Gomes, como se a gente fosse uma dinastia que quisesse as coisas só para a gente. Você veja, sinceramente não é isso. O Ivo, por exemplo, o Ivo é doutorado, mestrado em Harvard. Se quisesse estar ganhando muito dinheiro nos Estados Unidos, estaria. Mas não, tem vocação, tem espírito público, e resolveu vir, é profissional da Procuradoria. O salário é melhor até do que o de prefeito, tanto é que a gente faz até opção pelo salário de procurador. Acho que é isso que acontece, mas ele é vocacionado. O Ciro é um militante da vida pública, porque tem gente que está na vida pública para se dar bem, né? Para aumentar o patrimônio, para fazer negócios, etc, etc. Eu acho que Sobral toda inteira sabe
né? Nós não somos esse estilo e a nossa presença na política é vocação, é disposição de servir, é vontade de melhorar a vida dos mais pobres, transformar o mundo num mundo mais igual. E para isso é fundamental que a gente estimule liderança. Quantas lideranças existem hoje no Estado? Óbvio, o talento é delas, mas a gente enxerga, vê, descobre, cuida, lapida e dá oportunidade para essas pessoas. O Camilo é uma pessoa que, com certeza, teve a oportunidade a partir do nosso esforço. O Roberto Cláudio é outro talento reconhecido que teve a oportunidade a partir do nosso esforço. Se Deus quiser, o Sarto, né, aqui em Sobral, muitas pessoas a gente tem procurado. Mantemos as amizades, os meus amigos aqui são os amigos de 30 anos atrás, graças a Deus, né? E, enfim, é isso. Eu não quero responder todas as perguntas numa só, mas obrigado, desculpe aí se me estendi na abertura, mas como eu disse, eu estou aqui alegre porque essa parte aqui, essa rádio aqui, boa parte dela é minha. Eu herdei do meu pai. O papai tinha uma parte da antiga rádio regional e, junto com outras pessoas, a gente vendeu uma parte da rádio para o Lúcio Feijão, né, que é o sócio rico, é o homem da Mucunfa, e na condição de que tudo que ele pagasse iria investido aqui. E a gente procurou fazer, e eu pessoalmente tive esse cuidado de ver equipamentos, de procurar o melhor. Então eu estou alegre de estar aqui. É a primeira vez, eu falei anonimamente na fase experimental. Mas oficialmente eu estou aqui. E veja bem, eu também quero dizer às pessoas, não fui eu que pedi para vir, não. A rigor, foi você, foi o Gabriel me disse que você estava pedindo para eu vir, e óbvio que eu venho com muito prazer. Né? Mas eu jamais quero misturar as coisas. Essa rádio aqui jamais fará política partidária, política pessoal. Essa rádio aqui é para ser a voz de Sobral, a voz da região norte, para as pessoas reclamarem, falarem mal do prefeito, falar mal do senador, e sempre que convidado eu terei prazer. E fico feliz porque você, Siqueira, dá essa rádio que está em construção ainda, né? Nós queremos ainda... O processo eleitoral até atrapalhou a formação de toda a equipe, né? Tem gente que fica com medo de eleição, que a gente vai misturar, mas, repito, você tem completa independência, você sabe disso, né? Você sabe disso, isso foi condição que você colocou para vir trabalhar aqui, nós não misturamos as coisas, né? Então, o que eu quero é que essa rádio tenha audiência, seja ouvida e seja acreditada, esteja a serviço da população. Permita só para ratificar a fala do Cid Gomes, né? O Lúcio também está aqui presente, porque na minha vinda, como ele falou, um processo de um momento muito difícil, porque nós estamos numa campanha eleitoral. É verdade. E não confundir as coisas. E eu falei para ele, meu estilo é colocar o ouvinte no ar, o ouvinte reclama e tal. É isso aí que a gente quer, Siqueira. É isso que nós queremos. Deixou bem claro aqui no dia de Siqueira, Rádio Chapa Branca não dá audiência. É besteira. Como também, eu vejo assim, Rádio Chapa Branca, e que só sabe bater, perde credibilidade, perde total. Então, Siqueira livre. E aqui, quantas vezes aqui, ontem mesmo o ouvinte ligou para cá criticando a prefeitura, o problema na rede elétrica na Avenida Senador Fernandes Távora. Claro. Entramos em contato com a prefeitura, foi lá, já resolveu o problema. Quer dizer, o estilo é esse aqui. Não tem, o jornalismo, o rádio, é rádio utilidade pública, é rádio social. Tem que fazer, sem dúvida. Repórter Wellington Marques. Bom, o senhor falou agora há pouco aí, senador, no Ciro Gomes. E hoje é aniversário dele. Pois é. Aniversário. 6 de novembro. Pois é, aniversário do... Ciro é de 57, está fazendo 63, é isso? É isso. 63. E assim, a gente sabe hoje do papel importante que o ex-ministro Ciro Gomes tem no cenário político nacional. Ele tem entrado discutido assuntos importantes. E, assim, e para a família, para o senador Cid Gomes, acredito que se estenda para os demais irmãos da família. O que representa? Ele seria um grande mentor dessa continuidade política do seu pai? O grande mentor é o meu pai. Foi ele que... Aliás, você vê o seguinte, essa coisa, quando você nasce num ambiente, você vê um filho de um artista, a probabilidade dele ser um artista é muito grande, porque
além de a gente ter admiração natural, toda pessoa tem, como regra, se tem admiração pelo pai e pela mãe, então você vê neles sempre uma referência, né? Você vive um ambiente disso. Então, o médico, veja quantos médicos são filhos de médicos, né? O marceneiro, quantos marceneiros são filhos de marceneiro. Você convive com aquilo, convive com aquele ofício, com aquela arte, e acaba naturalmente se afeiçoando aquilo e coloca aquilo já desde cedo como seu projeto de vida. Eu lembro demais disso, quando eu tinha 12 anos de idade, papai, acho que já falei isso umas 20 vezes, mas vou falar a 21ª. Papai era muito rigoroso. 9h30 tinha que estar em casa. Aliás, tinha que estar em casa não, tinha que estar deitado já. 9h30 da noite, tinha que estar deitado. E muitas vezes a gente não tinha sono. Ia se deitar e ficava ali rolando na rede. A gente dormia em rede. Quartozinho simples lá em cima, no sobrado lá de casa. Que é a casa até hoje que o Ivo mora. E o meu sonho era esse. Eu ficava ali pensando o que é que eu como prefeito podia fazer, o que é que um prefeito pode ajudar. Então, eu sou uma pessoa realizada, né? Perdoe se eu estou falando demais, mas repito, é alegria, é satisfação. Mas às vezes a gente sonha uma coisa e chega perto de atingir. Pois eu sonhei uma coisa e fui muito mais do que sonhei. Então, a minha gratidão a Deus, a minha felicidade com a vida é enorme, porque o que eu sonhei, ser prefeito de Sobral, eu tive essa oportunidade, 2 mandatos. Às vezes você tem e sai mal. Eu tive a oportunidade de sair bem. Lembro, eu fazia pesquisa aqui, fiz pesquisa até depois de eleição, porque eu queria era saber as coisas mesmo, como é que estava. E minha aprovação no final da minha administração era 96%, isso era quase unanimidade, né? Era quase unanimidade. Então ninguém pode se realizar mais do que isso. Para além disso, eu ainda tive a oportunidade, e Sobral de novo foi fundamental, porque foi o trabalho aqui que serviu de referência. Me fez governador, eu consegui me reeleger, o candidato que eu apoiei foi eleito. Você vê o seguinte, as 2 eleições de Fortaleza, como prefeito, o Tasso, por exemplo, acho que perdeu todas os candidatos que ele apoiou. O Ciro perdeu enquanto governador. Os candidatos que eu apoiei como governador a prefeito de Fortaleza, nos 2 mandatos que estiveram em jogo foram eleitos. E aqui em Sobral também, os 2. O Ciro, por exemplo, perdeu como governador, o candidato que ele apoiou aqui em Sobral perdeu a eleição. Então, tem mais felicidade do que isso. Ainda consegui essa coisa de senador, que para mim é nome de rua. Esse negócio de senador, não sei o quê, é nome de rua. Eu fico, às vezes, senador Cid Gomes, não me acostumo com isso, não. Parece nome de rua, não, chamo de Cid mesmo e tal. Mas eu fico pensando depois, quando foi que Sobral teve um senador? Né? Lá para trás, o doutor Plínio. Há muitos anos atrás, o doutor Plínio, pela liderança do Zé Saboia, foi senador. Então eu sou um homem realizadíssimo e só devo é gratidão. E a forma que eu tenho de agradecer é militar na política, trabalhando, ajudando, identificando novas lideranças. A respeito, até parabéns aí ao Ciro Gomes, né? Aniversário dele hoje. Teve essa polêmica, teve esse encontro mesmo do Ciro Gomes com o Lula? Teve. Foi há sim, 2 meses atrás. Até o pessoal do próprio PT, é fake news e tudo, mas com objetivo, qual foi, no caso, a essência? Olha, o Camilo é um amigo nosso, e o Camilo é filiado ao PT, né? E tem relações lá com o presidente Lula. Tinha feito uma visita a ele e disse: presidente, assim, para além da política, você não acha que seria bom dar uma palavrinha com o Ciro? Vocês não é para se juntarem, não é para assim, restabelecer uma relação pessoal que estava inexistente. Fez a mesma coisa com o Ciro. Ciro, rapaz, tu não acha que, independente, tem as diferenças, eu sei que você tem as diferenças com o PT, não sei o que e tal, mas a gente sempre foi aliado. Aqui em Sobral nós somos aliados do PT, no Ceará nós somos aliados do PT desde sempre, na minha vida pública, desde sempre. E o Ciro, quando era governador, por exemplo, apoiou a primeira, não foi a primeira, mas uma das mais importantes lideranças do PT que foi eleito em município, foi o Hilário, lá em Quixadá,
E o Ciro apoiou a candidatura do Hilário. O Ciro sempre teve boa relação com muita gente do PT. Eu tenho também muita relação com muita gente boa do PT. Alguns até disseram, rapaz, eu vou sair e tal. Eu disse, não, fica aí mesmo, porque senão só vou ficar meus inimigos. Tem gente que não gosta de mim lá, e se os que gostam de mim saírem, só vão ficar os inimigos. Então houve realmente o encontro. Foi um encontro em que, assim, o Lula é a pessoa mais habilidosa que eu já vi, mais talentosa que eu já vi. Ele identifica um auditório aqui, ele tem isso instintivamente, ele não estudou para isso, ele não leu para isso, ele não pesquisou, ele não fez curso de psiquiatria, de psicologia, nada, mas ele é intuitivo, ele é muito intuitivo, Lula, inteligentíssimo, muito intuitivo. Então ele vê um auditório, começa a falar uma coisa, e quando ele vê o olho das pessoas brilhar, ele vê que aquele assunto ali está interessante, e aí aprofunda naquele assunto, né? É mestre nisso, aí manda de um lado para o outro, aquele jeitão dele, não sei o que e tal, prende a atenção, é um encantador de serpente, como a gente pode dizer, né? E aí ele começou com um papo assim meio formal com o Ciro, aquela artistagem, né? Que a gente diz aqui, artistagem. E o Ciro disse, presidente, eu vim aqui para a gente ser sincero um com o outro, né? Para fazer palavra de sobremesa, não. Aí, bom, também aí o estilozão Ciro Gomes, com respeito, com delicadeza, mas disse, olha, aí passou em revista todos os anos, né, em que a gente tem trabalhado ou militado na política junto com o PT. Não foram poucas as eleições. E se queixou de várias faltas, né, na visão dele que o Lula teve com ele. O Lula acabou se emocionando. Isso foi um relato do Ciro. Né? Só teve um testemunha, que foi o Camilo. Era o Lula, o Ciro e o Camilo. E depois o Lula disse, olha, eu só vou dar registro desse encontro. Nós também não tínhamos interesse em divulgar. Aliás, o pessoal da assessoria do Ciro, que é um pessoal mais lá de São Paulo e tal, estava preocupado, porque a imagem do PT, se a imagem do Lula é boa aqui no Nordeste, mas lá para o Sul e Sudeste do país é muito ruim. É muito ruim. E as pessoas se preocupam que isso acabe, enfim, associando o Ciro ao PT, por mais que a gente tenha relações aí, em Sobral, no estado do Ceará, e mesmo no plano nacional. O Ciro foi ministro Lula, ninguém pode esconder isso. O Ciro participou de um grupo ali de 4, 5 pessoas, a pedido do Lula, que foi um comitê de crise, numa época difícil daquela história, daquele mensalão, não sei o que e tal. E o Ciro registrou todas essas coisas para o Lula. E o Lula disse, eu só vou dar registro desse encontro para 2 pessoas, para a Gleice, que é a presidente do PT, e para o Guimarães, que é a principal liderança do PT aqui no estado do Ceará. Achando até que a gente ia tratar de Fortaleza. Aí o Ciro disse, não, presidente, nós não queremos mesquinhar aqui esse encontro, o senhor fica à vontade. Ele disse, você resolver lá com o Guimarães, por mim está resolvido, não sei o que e tal, pererê. Mas, enfim, eu pessoalmente ainda tentei muito uma aliança lá em Fortaleza, não foi possível, vamos para a luta enfim, mantemos a aliança aqui, estamos juntos em Juazeiro, estamos juntos em várias cidades importantes do estado, Iguatu, podia citar várias aqui. O encontro teve, resumo da ópera, não teve nenhum desdobramento, né? E nem era para ter desdobramento que não seja o restabelecimento de relações. Eles estavam sem se falar, sem se cumprimentar há uns 2 anos, né? Acho que a partir de agora podem conversar, isso não quer dizer que vão estar juntos. O PT é um partido que tem assim no seu programa a coisa de ser ele o principal partido de esquerda, isso é questionável, né? Enfim, vamos para frente e ver o que acontece. Ontem, aqui no município de Sobral, aconteceu o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Sobral. Né? De um lado, o prefeito Ivo Gomes, que tenta a reeleição, e do outro lado, o professor Oscar Rodrigues, que tenta se eleger pela primeira vez. Acredito que o senhor deva ter acompanhado ou ouviu alguém que acompanhou, não sei. Lhe juro que não. Não acompanhou. Lhe juro que não. Eu falei com o Ivo e disse para o Ivo, resista à tentação de ser irônico, de ter ar superior, seja humilde, que é o que você é, seja humilde, seja respeitoso, que foi o que o papai nos ensinou, a respeitar as pessoas mais velhas, tratar de senhor. Ele citou isso, né? aí, inclusive. Bom, muito bem. Então, eu também, eu não tenho mais coração
para essas coisas sabe, da picuinha da política. Isso me tira o sono, isso me tira o juízo, me tira a calma. Então, eu já há muitos anos não vejo comercial Aliás, eu acabei ouvindo um aqui, quando eu estava vindo. Mas eu, na televisão, eu boto a televisão de São Paulo para assistir a Globo, para não ver os comerciais daqui. Né? Porque é tanta... Está falando aí sobre a propaganda eleitoral, não é isso? Isso, propaganda eleitoral. Então, debate também não quero ouvir. Eu procuro me informar com pesquisa, porque isso acaba às vezes também. O Cid é alienado. Né? Não, eu não sou alienado. Eu me informo com pesquisa e eu procuro muito ter o contato direto com as pessoas. Você vê esses 4 dias, 5 dias aqui em Sobral, eu devo ter falado com mais de 3.000 pessoas. É claro que muitas vezes as pessoas só ouvem o que eu digo, mas muitas vezes as pessoas reclamam, né? Reclamam, dizem o que é que estão sentindo, não sei o que e tal. E isso é meu termômetro. Pesquisa de opinião pública, que é científico, e a fala. Eu não vi o debate, não sei nem como é que foi, sinceramente, ele não me ligou depois, né? E eu não tenho notícia, não falei com ninguém, eu estou na Meruoca, minha mulher, né? Não vi, não. Mas, senador, o resultado da eleição em Sobral... Como é que foi o debate? É estratégico? Pois é. Você assistiu? Eu assisti boa parte. O que é que achou? Achei interessante. Infelizmente, às vezes, parte muito para essa questão, me parece que meio da desinformação, e aí vai mesmo puxando para o lado pessoal e tentando mesmo levar e o Ivo resistiu? Eu até já acabou. Agora está me entrevistando. Pois é. Deixa para lá. O entrevistado é o senador. Mas assim, o resultado... Só falar o seguinte aqui, o Cid sabe disso também, agradecer também aqui a presença do professor Luciano Feijão. Lúcio, já falamos, grande abraço. E a gente tem que ter cuidado por causa da justiça eleitoral, lógico. Não, mas estamos citando um fato. Pra gente, mas eu estive em outro debate, agradecer até o Beto Guerra, da Coqueiros. O debate foi muito bem, o Lúcio estava lá, foi muito bem organizado, imparcialidade total. Agora, quanto ao caso dos candidatos, se um ou outro não saiu bem, aí não tem nada a ver com quem está programando e tudo. Eu fiquei, mas teve um determinado momento que eu já não aguentei mais, não vou citar aqui nomes, mas já não estava, porque não estava ouvindo propostas, né, de determinado candidato. Eu disse, não, cansei, fui para casa. Fui para casa, tá entendendo? Eu evito, isso me faz mal, me aperta o coração, e dá uma angústia. Aí eu digo, rapaz, eu já me conheço, também não sou mais um pichote, um menino rei do buchão que aguenta tudo. Então, eu prefiro não ver. E senador Cid Gomes. Luiz, só para fechar aqui, a questão do resultado, assim, é estratégico para o cenário político do Ceará o resultado aqui de Sobral? Ninguém considera isso estratégias de guerra, não. Não, estratégia política. Não, eu tô lhe falando com toda sinceridade. Estou lhe falando com toda sinceridade. Porque essas coisas, a política é perigosa, porque às vezes ela pode se transformar em vaidade. Então a coisa do poder pelo poder é o que pior pode acontecer com um projeto político, com um partido, Então, o poder é para servir. Isso a gente não pode perder nunca a noção disso. O poder é para servir. O poder é para melhorar a vida das pessoas. E só o que fica para a gente, né, que não tem ambição de negócios, tal, é o reconhecimento das pessoas. Então, o Ivo, o que ele deseja é o reconhecimento das pessoas. E ele tomou gosto, fez muita coisa, me surpreendeu positivamente. Eu também, perdoe, eu não quero fazer aqui... propaganda eleitoral, né? Eu estou falando da intimidade de um irmão. E o que ele quer é dar sequência a algumas coisas. É isso que ele quer. E ajudar a vida das pessoas. É isso que ele quer. O outro deve ter o projeto dele, né? Não sei, claro, não tenho intimidade para saber. Mas o que o Ivo quer é isso. E, bom, no final das contas, o fuxico, a futrica da política vai dizer isso. Se os Ferreira Gomes, né? Como chamam, se os Ferreira Gomes perderem Sobral, estão acabados. Né? Certamente vão dizer isso. Mas não é por isso que a gente luta. Não é por isso que eu estou aqui pessoalmente empenhado. É porque eu sei que há boa intenção. Não vou mais nem falar de nome de candidato nenhum. Mas a gente pode falar aqui de Fortaleza, por exemplo. Você está dando apoio ao candidato do seu partido, o Sarto, né, do PDT. Está surpreso com as pesquisas?
do Ibope recentemente, agora da Datafolha, onde já coloca ele no Ibope em primeiro lugar. Pois é. Datafolha no empate técnico com o capitão Wagner. Nós temos pesquisa, como eu disse, é um instrumento fundamental para quem quer saber o sentimento do povo, né? E quer saber onde é que o calo está apertando, o sapato está apertando, onde é que o calo está doendo. E isso é orientação. É orientação para a administração, eu fazia enquanto prefeito isso, e é orientação, naturalmente, em campanhas políticas. Então, o Sarto, ele tem um projeto muito claro, as pessoas acabam percebendo isso. É um projeto de dar sequência à boa gestão do Roberto Cláudio. O professor Luciano botou o telefone para tocar aqui e não sabe mais apertar o bicho aí. Brincando com o Magnífico aqui. Então, o projeto do Sarto é um projeto de dar sequência às coisas boas do Roberto Cláudio, que é um prefeito muito reconhecido, bem aprovado. Quem está dizendo não sou eu, são as pesquisas. Dão 60% de aprovação para a administração do prefeito, dão quase 50% de avaliação de ótimo e bom. E pelo seu estilo, que é um estilo sereno e tal, fazer da prefeitura um espaço também de melhorar políticas públicas que o povo sabe que podem melhorar. Então, esse é o projeto do Sarto. E óbvio, né, na medida que as pessoas... E ele é o candidato apoiado pelo Roberto, e é o candidato apoiado pelo Camilo. O Camilo numa saia justa, porque ele não pode, em função da legislação partidária, não pode fazer uma gravação para a televisão no programa do Sarto. Mas, em todas as oportunidades fora da televisão, do horário eleitoral, ele tem manifestado isso. Então, na medida que as pessoas sabem que o Sarto é o candidato do Roberto Cláudio, o Sarto é o candidato do Camilo, que é do Roberto Cláudio, a gente acompanha com pesquisa isso, já 70% da população sabe. Por incrível que pareça, tem 30%. De cada 10, ainda 3 não sabem que o Sarto é o candidato do Roberto Cláudio. E no Camilo o negócio é mais... pouca gente, assim, 20 e poucos por cento acham que o Sarto é que é o candidato do Camilo, e tem uma parcela, hoje menor até, no começo era maior, que acha que ele apoia a Luiziane, 17%, 16%. Então, o nosso desafio é justificar esses apoios, né, transformar esse apoio. Daí o desespero da oposição, lá, das oposições, que aí tem o mesmo discurso. É engraçado como o Wagner e a Luiziane têm o mesmo discurso, é o candidato dos Ferreira Gomes. Como se a gente assim fosse o Satanás. O Ciro foi prefeito de Fortaleza, foi o prefeito de Fortaleza mais bem avaliado. O Ciro acabou de ganhar uma eleição para presidente em Fortaleza, foi o primeiro lugar. Em Fortaleza, o Ciro foi o candidato a presidente que ficou em primeiro lugar. Eu acabei de ser candidato ao Senado e tive 60% dos votos em Fortaleza, né? 60 e poucos por cento dos votos em Fortaleza. Mas eles... Não, então, essa coisa deve estar dando um desespero nele, porque eles não sabem o que é que digam, né? Se for dizer a verdade, que a rigor o candidato é do quem está na frente do processo lá, é o Roberto e o Camilo, né? Se forem dizer que é o candidato do Roberto e do Camilo, isso é ruim para ele. Estão dizendo que é dos Ferreira Gomes, mas o Sarto não para de subir, né? Então eles devem estar pensando o que é que vão fazer e tal. E essa semana pode se preparar, porque deverá ser muita baixaria lá em Fortaleza. Mas o Sarto está no caminho bom, né? O caminho bom é o do crescimento... assim, consolidada. Essas coisas de salto grande demais, pulo grande demais, passa de 10 para 25 de uma hora para outra, não é bom, porque isso não é a preferência consolidada. A preferência consolidada é aquela que vai degrauzinho por degrauzinho, subindo permanentemente e tal, que é o que a gente chama de curva. Então, a curva do Sarto é uma curva estável de crescimento. A curva do Wagner, o Wagner chegou a ter 40 e poucos por cento. Não nessas pesquisas agora de eleição, mas a gente fazia antes e ele tinha 42%. A última aí deu 29%, né, no Datafolha, na outra deu 28%, enfim, é uma curva descendente. A Luiziane fez assim, estava 18%, chegou a 25% e voltou para 18%. Ela fez uma barrigazinha e voltou. Então, eu acredito que o cenário em Fortaleza é de um segundo turno entre... o Wagner, que acho que ainda vai... Bom, nós temos uma grande vantagem, que é equipe, certo? Equipe. Nós temos
Nós temos, se eu não quero errar aqui não, mas nós temos seguramente mais de 300 candidatos a vereador com força. Com força. Não é aquele candidato a vereador só para cumprir a tabela, não, para botar ali, para exigência ou para dizer que tem. Não, são candidatos a vereador com consistência em todas as áreas de Fortaleza. Ninguém tem isso lá. Então, eu tenho certeza que na reta final, nos 2, 3 últimos dias, o Sarto ganhará 2, 3, 4 pontos. Né? Só do dia mesmo, eu estou falando do dia da eleição por conta de uma estrutura de pessoas trabalhando, militando, né, pedindo, defendendo o nome dele e tal. Então, o Sarto assim, pode, a meu juízo, se você pegar a última pesquisa, está com, vamos dizer, está com 26, a de hoje foi 26, né? 26, Datafolha. Está com 26. Bote mais 4. 3, bote mais 3 por segurança. Da última pesquisa que aparecer, bote mais 3 que o Sarto terá. Por conta dessa coisa da estrutura da campanha, que nenhum chega perto da estrutura que o Sarto tem. Então, isso é, vamos dizer assim, é o combustível final, né? E acho que vão os dois para o segundo turno. Eu vou fazer aqui uma pergunta. O senhor foi alvo de busca e apreensão sobre os autos de inquérito policial realizados realizado diligências na capital, na sua casa, no caso? Nunca. Porque Mentira. Fake news. diz que a Polícia Federal teve no seu apartamento. Uma pessoa espalhou essa notícia. Uma pessoa, eu já também estou disciplinado a não citar nome, certo? Não citar nome. Acho que aqui o povo de Sobral sabe quem é. Uma pessoa espalhou isso, uma fake news, uma mentira. Foram lá para a porta do meu apartamento 2 repórteres. Eu não estava mais nem em casa. Eu saí de casa às 7h30 da manhã, porque eu estou construindo lá um galpão em Caucaia. E tinha saído de casa e tal. Essas coisas, quando acontecem, elas são normalmente quando o sol nasce, né? 6 horas da manhã. Então, nunca, nem na casa do meu pai, nem na minha casa, nem no meu sítio, nunca teve porque geralmente o mau caráter, ele pega um fato, né? E aí daquele fato que é verdadeiro, ele estende, incorpora mentiras ao lado, né? O crápula age desse jeito, certo? Então, o que é que houve? Naquela data, eu fui informado depois disso, né? O que é que houve? Parece que uma das empresas, porque o negócio aí é o seguinte, a JBS fez um compromisso de doação para a campanha. E eu tenho zero participação nisso, né? Tenho zero participação nessa coisa. Fez um compromisso de doação para a campanha. Num dado momento, e começou a doar. Foi fazendo em etapas. Tal. Num dado momento, ela, em vez de doar para a campanha, pediu às empresas que mandassem as notas fiscais para ela, como se prestasse serviço para ela diretamente, porque isso abate o imposto de renda. Quer dizer, o cara mordeu a língua. O que ele fez de denúncia é uma coisa que é contra ele, porque ele vai ter que pagar o imposto de renda de tudo aquilo, dobrado, com multa e correção monetária, não sei o que e tal. Bom, umas empresas tinham dado, outras empresas tinham mandado para a Receita Federal, faz tempo, isso aí faz 10 anos. 10 anos, isso foi em 2010, 10 anos. Uma empresa, duas ou três empresas de Salvador, não sei de onde, disseram que não tinha mais a nota fiscal, porque só era obrigado a ter nota fiscal de 5 anos, não sei o que e tal. Já passaram 10, né? E aí o juiz pediram o juiz e o juiz pediu. Foi uma operação em Salvador e uma operação em Fortaleza, em empresas. Nenhuma pessoa, pessoa física, ao que me consta, eu fui saber, repito, tudo isso depois, foi o que aconteceu, de fato. Bom, está sendo discutido lá no Senado, senador, inclusive o senhor se manifestou nas redes sociais sobre essa questão da autonomia lá do Banco Central. O senhor falou sobre esse assunto. Como é que está esse pé de discussão aí? Eu acho que o Senado, inclusive, deve estar vai entrar em recesso. Né? Bom, o Senado está numa espécie de recesso branco, né? Já estava nesse sistema remoto
e fez 2 votações presenciais. Uma delas eu fui, que foi a votação de várias pessoas para agências, e a votação do indicado por o Supremo Tribunal Federal. Essa outra de veto também era presencial e eu tinha já assumido alguns compromissos, inclusive estava aqui em Sobral, fiquei acompanhando só remotamente. Esse é um tema assim, meio árido, não é um tema de domínio popular. O que é o Banco Central? O Banco Central é uma entidade que zela pela moeda. É uma entidade pública do governo federal, é um ente público que zela pela moeda. Zela para que a moeda não sofra processo de corrosão, de inflação, não deixar que a carestia, né, supere. Só que no mundo inteiro eles fazem isso levando em conta diversos fatores, mas um dos principais é o emprego. Emprego. Como é que está o índice de desemprego? Se o índice de desemprego estiver alto, o que é que eles fazem? Eles baixam o juro para que a economia aqueça, né? Se o índice de desemprego está baixo, portanto, tem massa salarial, tem muito dinheiro circulando e muita demanda, tem uma tendência de as pessoas quererem elevar os preços, aí ele sobe o juro, que é para as pessoas não fazerem investimento e as coisas não aumentarem de preço, tá certo? Então, a questão do emprego no mundo inteiro é fundamental. No Brasil, infelizmente, o Banco Central não quer nem saber se o índice de desemprego está bom ou está ruim, né? Hoje nós estamos no pior índice de desemprego de toda a história do país. Eu não sei como é que esse povo, né, deste governo federal é tão cínico de ficar passando, parece que nós estamos num paraíso. Nós estamos esse ano tendo o maior déficit da história do país, mas não é o maior, 10% maior do que o do ano atrasado. Olha, a Dilma foi afastada do governo porque programou no orçamento um déficit de 130 e mandou uma mensagem para o Congresso elevando para 160. E começou, como já estava em déficit, o 130 para 60 começou a acontecer antes do Congresso aprovar o pedido dela, que todos os outros faziam isso. Todos os outros faziam. Mas eu quero só citar o número. 130 para 160. Sabe quanto vai ser o déficit nesse ano? Vai ser perto de R$1 trilhão. Seguramente 900 bilhões de reais. Dá quantas vezes? 7 vezes, 6 vezes o que a Dilma praticou e foi afastado. Porque ele está no momento tem um decreto de calamidade pública e ele está como aqueles agentes ultra-secretos dos filmes de televisão com livre para matar. Ele está livre para gastar. O Bolsonaro está livre para gastar esse ano de 2020. Ele pode gastar o que ele quiser, mesmo sem ter um dinheiro. Você só gasta o que você tem, uma pessoa só gasta o que tem, ou pode até ficar devendo. E é isso que vai acontecer. Esse ano ele vai aumentar a dívida do país em R$1 trilhão. No ano ele vai aumentar a dívida em 25%. Toda a dívida que o Brasil fez em toda a sua história, 4 trilhões de reais, ele vai aumentar num ano em 25%. Vai passar para 5 trilhões. Vai para 100% do PIB. Se a gente pegar tudo que o Brasil produzir no ano inteiro, desde o cabo ali vendendo a coxinha, né, até a mais sofisticada indústria de informática, se somar tudo que se produz no Brasil, no ano é o que a dívida do Brasil vai alcançar. A situação do Brasil é complicadíssima. E o maior desemprego da história do país. O maior desemprego. Nós estamos com 14 milhões de brasileiros. Nunca teve isso. Nunca teve essa quantidade de gente procurando emprego. Essa é a situação do país, né? Bom, o Senado é uma casa cheia de pensamentos diferentes. Infelizmente, com a maioria hoje conservadora, né? É uma maioria conservadora, não é uma maioria progressista. E eu entendo de conservador, assim, aquele que acha que as coisas estão bem do jeito que estão, mesmo nessa situação.
E os progressistas são aqueles que acham que há muita concentração de renda e que a gente precisa distribuir mais a renda no Brasil, precisa mudar as coisas, melhorar os serviços públicos, qualificar os serviços públicos, distribuir renda, né? Infelizmente não tem outro jeito. Você não faz papel. Se fizer papel, só papel, gera inflação. Então, o que você tem é que o que circula, você distribui melhor, né? Tirar um pouco de quem tem muito, através de tributos, para distribuir mais. Aqui, 6 pessoas no Brasil, não estou falando de empreendedor, empresário, não, eu acredito nisso, né? Mas 6 pessoas no Brasil têm um equivalente a 50 milhões de brasileiros. 6 pessoas têm como renda anual o soma de 50 milhões de brasileiros. E eu estou botando por baixo para não errar, né? Mas eu acho que chega a 100. 6 pessoas ganham por ano o que metade da população brasileira ganha. Eu vou deixar num terço, para ficar mais, para depois não vir dizer que eu estava mentindo. Às vezes você, por uma besteirinha, diz que está mentindo. A essência do Brasil, infelizmente, é essa. Essas coisas precisam mudar, né? E essa é a questão do conservador e do progressista. E eu me enquadro como progressista. Então, o Banco Central, voltando para a pergunta toda, essas coisas são complexas, por isso. Claro. O Banco Central é quem cuida da moeda. E ele cuida da moeda. E aí, veja bem, assim, eu sou de oposição, todo mundo sabe, eu registro isso todo dia ao Bolsonaro. Acho que ele é um despreparado, um incompetente, né? Cheio dos vícios mais vulgares da política brasileira, posando de diferente, né? Hipócrita, portanto, hipócrita, falso, mentiroso, com a família toda enrolada, metido com milícia, metido com tudo que há de porcaria e posando de diferente. E pega uma ruma de besta, infelizmente, para acreditar que isso é um político diferente, né? Coisíssimo, um cara deputado há 37 anos, fazia esses negócios de rachadinha, ele, os filhos, tudo, que é um deputado estadual, o outro deputado federal, coisa e aí metido com um negócio de milícia, que pegavam dinheiro para fazer apartamento, casa em lugar que não podia, e ganhar dinheiro com isso, e fazer empresa de fachada, de vender chocolate, tudo mentira para entrar dinheiro no papel e depois justificar a renda. Enfim, isso é essa figura e a família dele, né? Isso é essa figura e a família dele. Ainda tem gente besta acreditando nesse cara, infelizmente. Mas vamos militar, a política é isso, né? Política é isso. Eu acho que esse não é o mal pior, né? Ele é despreparado, ele não pensa o dia seguinte. Se você perguntar para ele o que é que ele vai fazer semana que vem, ele não sabe. Ele vê a manchete do dia e diz uma besteira. Aí alguém fala ali não sei o que e tal, aí ele esquece o que disse de manhã, já diz uma coisa diferente à noite. Isso é lá coisa, mano, um país complicado, com os desafios que o Brasil tem. Isso é lá, presidente? Bom, volta rodeando tudo, mas Banco Central. Eu sou oposição ao Bolsonaro. Acho que é um desastre. Mas o Banco Central tem agido corretamente. Um dos maiores males do país, e por onde faz essa concentração de renda, esses 6... ou aí um pouco mais, 20, ganharem o que metade dos brasileiros ganha, é esse juro. Esse juro. E o juro brasileiro, era o maior do mundo. E o Banco Central, ao longo desses anos, de fato, tem reduzido, e nós estamos com a taxa de juro, pelo menos do lado do Copom, o pobre coitado que vai fazer um crediário, né, ou que pega um empréstimo de cheque de consignado, ou um empréstimo no banco, vai pagar 20, né? Mas o juro do Banco Central é 2. O juro do Banco Central, pelo menos para os banqueiros, é 2, né? E era um absurdo de dinheiro. E sempre que você... só vê aí isso, não precisa fazer muito esforço. Veja quem são todos os presidentes, a diretoria, não é só o presidente, não, a diretoria do Banco Central, nos últimos 20 anos, incluindo aí os governos do PT. Se todos, sem exceção de nenhum, não vinham de banco. Como é que um cara vem de um banco para o Banco Central, um banco privado para o Banco Central, depois está pensando em voltar, porque o Banco Central fica ali não sabe até quando, né? E depois ele tem que voltar. Então ele está ali para atender os banqueiros. Como regra, quem está ali é para atender os banqueiros. Então, você dar independência a isso é entregar definitivamente na mão dos banqueiros. É entregar definitivamente. Pelo menos se você está ali, o cara não tem a história da independência, da autonomia, você pode, por
movimento de convencimento, de mostrar, você pode denunciar, dizer que está errado. E eu estou elogiando a atual. Veja bem, eu estou elogiando a atual direção. Mas eu acho que fazer isso como definitivo, ainda mais assim, isso a meu ver, é desrespeito à democracia. Como é que você elege um presidente da República que é para mandar no país, é para orientar as políticas públicas, todas elas, e vai ter lá um cara, 2 anos, o mandato do presidente é de 4, vai ter um cara 2 anos indicado pelo anterior. De certa forma seria o que nós já vivemos É como hoje. se assim, é como se o Ivo assumisse aqui, mas quem nomeasse os secretários tenha sido o Moses. Viu? Nós já vivemos no país, como você falou, essa crise financeira e tudo. E a gente já paga altíssimo, como todos os empresários pagam juros altíssimos aos bancos. Aí o Banco Central, de certa forma, está dando mais carta branca para que nós, empresários, falando assim, né, sejam mais prejudicados ainda. Claro. Que não tem a autonomia do presidente. Tiro dele. Nem do presidente da República. Ele vai ficar devendo só aos bancos. Porque nem o presidente da República vai poder nomear, ou desonerar, demitir. O cara pode se danar, fazer besteira lá, mas tem um mandato. E como é que você vê também, sem fugir desse assunto? Mas essa matéria, ela não está ainda em vigor, não. Claro. Ela foi aprovada no Senado, isso vai para a Câmara, e embora o presidente da Câmara seja muito simpático aos bancos e tal, ao sistema financeiro, eu acho que deve demorar um pouco. Vamos ver, pelo menos se a gente modifica, se fica o seguinte, tudo bem, quer uma certa estabilidade para o tal dito mercado financeiro, bota mais 6 meses, né? O presidente que assume em 1º de janeiro, aquela diretoria lá fica durante mais 6 meses, né? Agora, o povo escolhe um presidente para ele não ter poder, né? Para que isso? Isso é que é acabar com a democracia. Falando nessa estabilidade financeira, como é que você analisa a situação hoje da política lá nos Estados Unidos? A que ponto realmente isso vai atingir positivamente ou negativamente o Brasil? Olha, esse despreparo do Bolsonaro, ele se reflete em atitudes mesquinhas, medíocres, subalternas, como a gente diz, como é o nome daquele negócio que a gente... Pelegas, né? Aquele negócio que a gente bota ali, pelo menos chama lá no Rio Grande do Sul assim, aquele pano que a gente bota entre a sela e o cavalo ali para agradar o... Coxim, a gente chama de coxim, né? Como é que um presidente de uma república, de um país como o Brasil, tem uma atitude tão humilhante como ele tem em relação a esse outro louco, que é esse Trump, né? A política dos Estados Unidos... Pode ter certeza de uma coisa, é tudo igual. Republicano e democrata é tudo igual na essência, não muda nada de um governo para outro. Tem uma pequena diferençazinha, é que os democratas, eles defendem os ricos do sistema financeiro. E os republicanos defendem os ricos da indústria. Nesse aspecto aí, eu prefiro ficar com os republicanos, que pelo menos defende quem está produzindo, né? Quem está gerando emprego. Os democratas são defensores do sistema financeiro. Agora, esse Trump é tão maluco, tão assim, boçal, tão ridículo, que eu aqui estava entrando nas brincadeiras. Ontem mandaram para mim uma brincadeira dizendo que os votos de Sobral, de United States of Sobral, seriam decisivos para a eleição americana. Eu digo, pois olha, se depender de mim, serão todos a favor do Biden, que acho que já a essa altura do campeonato deve ter conquistado aquela Geórgia, né? Se ele conquistasse a Geórgia ou aquele estado de Nevada, ele conquista os 270 votos. Porque lá é uma democracia diferente da nossa. Aqui o que vale é o voto popular, né? Quem tem mais voto individual... Classifica como uma eleição indireta, né? Mas veja bem, é uma coisa que, assim, você não, que respeita o voto individual, mas põe a federação, o princípio federativo, os estados, como um componente importante. O que é, a meu juízo, exagerado, se você teve 50,0001 e o outro teve 49,999999, o que ganhou leva os delegados todos. A meu juízo, para aperfeiçoar isso, era só fazer na proporção. Que aconteceu na eleição passada lá, não foi, Cid? Na eleição passada. As últimas eleições, nas últimas eleições, acho que nas últimas 3 eleições, pelo menos na última, pronto, o Trump, já aconteceu outras vezes.
Ele não teve mais voto popular, voto individual, mas teve a maioria dos delegados, em né? mais estados, e por isso que eu estou dizendo que um voto a mais no estado leva os delegados todos, em vez de levar, se o colégio tem, o estado tem 7, quem teve 40, um 50 e o outro 40, 50 e o outro 49, um ficava com 4 e o outro ficava com 3, né? Mas não, eles têm essa coisa, que aí é desde que eles fundaram, que quem ganha no estado leva todos os delegados, né? Leva todos os delegados. Então, se Deus quiser, nessa eleição agora, para me ver livre do Trump, que é um maluco, é um maluco que inspira outro maluco aqui no Brasil, eu estou torcendo pelo Biden e, não, que depender de mim, os votos do United States of Sobral serão decisivos a favor do Biden. Vamos voltar aqui para a política. Luciano Fernandes está perguntando, senador Cid, por que você não deu legenda ao ex-prefeito de Santa Quitéria, Fabiano Lobo, do PDT? Não aconteceu isso não. Ele tá, se disseram isso para ele, não procede. Eu me dispus e fiz isso assim, perguntando se eles desejariam a fazer um esforço de juntar as oposições lá, porque Santa Quitéria é governado pelo PSDB e tinham 3 candidatos de oposição. E para mim é muito claro, se você, diante de um prefeito que tem força, né, como é o caso lá de Santa Quitéria, a oposição se dividir em 3, é claro que vai facilitar a vida do prefeito, né? Então eu disse para ele, olha, se vocês pensam em fazer um projeto único, eu me disponho a tentar construir isso, vamos ver critérios, não sei o que e tal. E pactuamos, todos sentados, o Fabiano, sentado o Braguinha, sentado o Marcelo, né? Nos dispomos a fazer uma pesquisa e o candidato que tivesse melhor nessa pesquisa seria o candidato a prefeito, com a concordância de todos, né? Isso é público, quer dizer, público por eles mesmos, né? Eles sabem, estavam presentes todos. E estavam mais uns deputados, estava o deputado Jeová Mota, estava o deputado Tim Gomes, os deputados são votados lá, estava o deputado, tinha um outro deputado lá, depois eu me lembro. E aí pactuamos isso, fizemos a pesquisa, quem deu melhor foi o Braguinha, né? Quem deu em segundo foi o Marcelo, quem deu em terceiro foi o Fabiano, pela pesquisa. E tinham acertado isso, que o mais votado seria o candidato, o segundo teria a prerrogativa de indicar o vice, ser ou indicar a pessoa. E assim foi feito. E não foi uma decisão Cid Gomes? Não, claro que não. Claro que não. Foi uma decisão. Ele participou, o Fabiano, dessa decisão. Certo. Bom, vindo aqui para Sobral, a gente pode falar também a nível do estado do Ceará, como é que o senhor vê, senador, essa participação cada vez mais maciça das mulheres sendo inseridas aí no contexto das disputas eleitorais? Eu gostaria que tivesse mais, né? Eu gostaria que tivesse mais. A meu juízo, a política, ela deveria refletir o que é o conjunto da população. E deveria ser realmente representativa do que é o conjunto da população. Então, pelo meu gosto, a gente devia ter... A população é o quê? 70% pobre, 25% ou 28% classe média e 2% rica. A política devia ser assim. Devia ser representada por 2% só de rico, de 28% de classe média e 70% de pobre. Porque quem sabe onde dói no pobre é o pobre. Você pode até fazer um esforço para saber, né? Mas quem sabe vive é o pobre. E assim, mulheres, né? Nós temos o que da população que é mulher? 52% da população é mulher. Por que na Câmara de Sobral, por exemplo, só tem 3 vereadoras de 21? Quanto é que dá isso aí? 1/7. Se a gente tem... Devia ser 11. Devia ser 11 vereadoras mulheres e 10 homens, né? Porque essa é a representação da população. Então é isso que eu defendo. Tem que ter mais mulher. Tem que ter mais mulher, tem que ter mais pobre. O senhor falou aí na Câmara Municipal de Sobral. O senhor tem acompanhado a movimentação? Como é que o senhor faz essa análise aí da atuação hoje da Câmara? Nós estamos aqui com o professor Luciano Feijão, que foi durante muito tempo vereador ali na casa. 8 mandatos, né? Presidente, 9 mandatos. Presidente da casa. Hoje tem o Joaquim Feijão, que é vereador também ali da casa, que é filho do professor. É importante essa ação da Câmara Municipal,
também criticando, quando for necessário, o executivo, analisando os projetos, discutindo? Olha, o exercício do poder, ele é por natureza, a natureza dele é absolutista, né? Se quem tem o dinheiro, quem tem os orçamentos é o executivo, se ele não tiver, se o executivo, e o executivo é dirigido por uma pessoa só, se não tiver quem fiscalize, quem acompanhe, quem cobre, quem ponha freio, ele vira ditador. Ele vira ditador, vai fazer só o que ele acha certo, né? Às vezes até o que ele acha certo é bom, mas muitas vezes o que ele acha certo não é o bom. Então, a democracia, isso não foi inventado na França em 1789, na Revolução Francesa, quando era um rei, eles destituíram o rei e instituíram a república, vamos dizer assim, com o princípio tripartite, três poderes. O poder executivo, que era exercido pelo... O rei fazia tudo. O rei era o poder executivo, era o poder legislativo e era o poder judiciário. Era ele quem mandava matar, era ele quem aprovava o que ele mesmo dizia que era para fazer. Então, a democracia e a repartição dos poderes, ela aconteceu lá e o mundo civilizado inteiro foi copiando isso, né? A Inglaterra também era uma monarquia, a Espanha era uma monarquia, Portugal era uma monarquia, o Brasil foi uma monarquia com Dom Pedro I, Dom Pedro II. Dom Pedro II era um iluminista, era assim, imperador que agia muito corretamente, embora aqui tivesse, a gente já, mesmo depois que alguns países do mundo mantiveram a monarquia, mantiveram o rei, vamos lá, a Suécia é um rei ainda, só que o rei só faz de conta, a Inglaterra é uma rainha, também só faz de conta, é só um poder assim, de chefe de, vamos dizer, de Estado, não é chefe de governo. Quem exerce o governo é um primeiro-ministro, tanto na Suécia como na Inglaterra. E no Brasil, a gente, mesmo no Império, a gente tinha um poder legislativo. Então, essa coisa é da história. Então, são séculos de aprendizado e é importante que a gente tenha um poder legislativo. Infelizmente, no Brasil, e isso é boa parte do mundo também, as pessoas não enxergam com muita simpatia o poder legislativo, não. Como regra, acho que é um bando de oportunista, um bando de safado, o pensamento médio das pessoas é esse. Mas é muito importante para a democracia que exista os outros poderes, que a gente não fique na mão de um só, porque, repito, se o cabo for bom, vá lá, né? Mas se for ruim, a gente sofre, né? A gente sofre. Então, o poder legislativo é importante, é um poder que é mais representativo, né? Embora assim, não seja o ideal, né? Porque, afinal de contas, são candidatos 300, esses 300 têm voto, mas só se elege 21. E, às vezes, esses 21 são os mais votados, mas não quer dizer que seja a representação do total. Mas, infelizmente, é o modelo que tem. Tem gente que diz assim, aumentar vereador, aumentar deputado. Hoje em dia, o custo, isso é ruim, alguém diz, isso é ruim, mais emprego, não sei o que e tal. Hoje em dia, os orçamentos do Poder Legislativo, eles são fixados por lei. Quer tenha 21, quer tenha 200 vereadores, o orçamento é o mesmo. A prefeitura... Está feita a divisão com os representantes. O executivo tem que passar para lá, não sei aqui em Sobral, acho que é 3%, 3,5%. Foi o caso da Câmara de Sobral, vamos citar aqui, porque era 11, era 17. Né? 17 era 17, baixou para 12 ou 13, isso. E aí depois voltou para 21, mas o repasse não aumentou. É o mesmo. O orçamento é o mesmo. Então, por mim, o ideal era que tivesse 100. Tiveram mais representantes. 100 vereadores. O dinheiro era o mesmo. Eles iam ter que dividir lá entre eles, né? E você ia ter mais representatividade. Você vê quando baixou para 12, Taperoaba, que é um dos maiores distritos de Sobral, ficou sem nenhum vereador. Né? Uhum. Então, tanto mais componentes, mais as pessoas estão representadas. Sem dúvida, e deixando claro, a verba foi a mesma. O dinheiro é o mesmo. Mesmo dinheiro. É o mesmo. E o povo ganha mais representatividade, claro, sem dúvida. Claro, vai ser mais gente para fiscalizar, vai ser mais gente para reclamar, vai ser mais gente para exigir, fazer uma pergunta aqui, porque, assim, interessante. Eu sou público, né? Nós somos público. Aí as pessoas dizem,
Senador Cid, olha lá no teu programa, eu queria que você fizesse essa pergunta a ele, porque claro, fique à vontade. No dia que esteve aqui o diretor da Santa Casa, eu até estranhei também, porque ele falou nome de parlamentares que conseguiram verba para a Santa Casa na Câmara Federal e no Senado. E não citou o seu nome. O que é que está precisando, o que é que pode ser feito no sentido dessa verba para a Santa Casa? O que é que está acontecendo? Eu assumi um compromisso de como é que ia fazer os repasses para as pessoas entenderem. Todo parlamentar, seja ele deputado federal ou senador, tem a prerrogativa, vamos dizer assim, de indicar no orçamento da União 15 milhões, destinar para onde é que vai esse recurso. Eu tinha assumido um compromisso na campanha de que os municípios, com determinadas características, pactuado entre os prefeitos, seriam os que teriam no primeiro ano. Eu quero atender a todos os 184 municípios do estado do Ceará, né? Isso é um símbolo para mim. E dividir em grupos de 23, 8 vezes 23 vai dar os 184, e estou fazendo, né? No primeiro ano foram atendidos 23 municípios, nesse segundo vão ser 23. Então eu estou passando para município, eu não estou passando para entidade, né? Uhum. Agora, por exemplo, uma pessoa me procurou, às vezes tem uma correção, eu tinha assumido o começo de 15 milhões, aí passou para 16, pouco. Então, esses 1, pouco eu acabei destinando para quem procurou lá. Eu não fui procurado, sinceramente, pela Santa Casa, e até assumi o compromisso de fazer uma doação de um valor para um tomógrafo ali para o Hospital do Coração, né? E esse ano eu devo colocar isso, né? Estou sempre às ordens, né? Isso não quer dizer que eu não vá cumprir o compromisso, mas que acolá tem uma coisa extra, não sei o que e tal, e eu tenho o maior prazer de atender a Santa Casa, reconheço a Santa Casa como um hospital importantíssimo para Sobral, para a região norte do estado. Aí vai repassar um tomógrafo para a Santa Casa. Esse é para o Hospital do Coração. Que é da Santa Casa. Da Santa Casa. Sim. Já pedi a eles que me fizessem esse orçamento para passar para eles lá o valor. Recentemente, senador, foi divulgado aí de que o Ceará voltou aí a ser destaque nacional na educação, obtendo aí os melhores resultados nessa área, né, em alfabetização no Brasil. O então deputado, e já foi também reitor, amigo seu e correligionário, o professor Teodoro, ele costumava dizer sempre que tudo é uma questão de educação. Onde ele andava, ele falava sempre. Ele é o testemunho concorda vivo com isso? Disso, claro. Eu vim para cá, vim trabalhar com o professor Teodoro. Faz 20 anos já. Na rádio regional. Rádio, lá na época mudou de essa nome. Rádio aqui era Rádio Universitária Regional. Regional Universitária. E ele olha, a regional é a sequência da cidade, que é a sequência da Iracema, que é a primeira rádio. Rádio Iracema. A rádio mais antiga de Sobral era a Rádio Iracema, que pertencia àquele grupo Catu, uma coisa dessa, grupo Catu, que tinha aqui a Encaça, que mexia com onde hoje é a Motovel, sei lá, negócio de Honda ali. Era a Encaça, que mexia com castanha. E esse grupo, o Grupo Icatu, salvo engano, era o dono da rádio Iracema, que é a rádio mais antiga de Sobral. Aí se transformou em cidade, depois teve esse período regional universitária, veio para regional e aí agora migrou para FM. Olha, educação, o Teodoro, professor Teodoro, de saudosíssima memória, meu querido amigo, né? Ele é um testemunho do que ele diz. A vida dele, o sucesso dele, a realização pessoal dele, ele deve à educação. E à época, você ter a oportunidade de estudar, o Teodoro já teria hoje uns 70 anos, 70 e poucos anos. Bom, não sei, mas ele na época dele era difícil. Ele era lá de Heriutaba, filho de família humilde e tal. E para estudar era difícil. E naquela época ele teve que se socorrer aí no seminário, né? Seminário diocesano, e foi o seminário que deu a ele a educação, deu a ele a oportunidade de estudar, e isso fez conseguir passar num concurso para o Ministério da Educação, depois começou a manifestar interesse em voltar para o Ceará, foi trazido para ser o reitor lá da URCA, ele foi o primeiro reitor da Universidade Regional do Cariri, né? Embora fosse aquele de Heriutaba. E depois acabamos, foi o Ciro que colocou como reitor
da uva, assim, é brilhante o seu trabalho, é brilhante. O Teodoro, ele fazia etapas de inauguração, e eram umas 20 coisas de uma vez só, né? Eu tinha 2 grandes parceiros aqui, na época que era prefeito. Era o Teodoro e o Dom Aldo, né, que faleceu, infelizmente. Ali, os dois já falecidos. Isso é que me deixa pensando. Sobral, isso é que me deixa... Sobral, o Ceará ia ganhar muito com o professor Teodoro, mas infelizmente tinha aquela vontade e tudo, mas tinha um problema também da saúde dele, né? Que infelizmente... ele era... Mas era um trator mesmo. Um trator para trabalhar, mas um irresponsável com a saúde. Era, porque o Teodoro comia como... sabe... E tinha aquela diabetes dele e comia doce como ninguém. Não cuidava, não se cuidava. Não tinha o menor cuidado consigo mesmo. Mas um gigante para trabalhar, foi responsável aqui por um grande impulso. Teve muita gente que se beneficiou dele. Né? Muita gente que se beneficiou do trabalho dele. Vou Vanusa ficar por aqui só. Vanusa é de Santana do Acaraú. Cid Gomes vota em Sobral? Eu voto em Sobral. Nunca transferi o título, nunca achei necessário. A rigor, eu faço no dia da eleição um périplozinho, né, e que repito toda eleição, quer seja municipal, quer seja eleição estadual. Eu normalmente faço o seguinte: eu vou na véspera para Juazeiro, porque a minha mulher, a Maria Célia, vota em Juazeiro. Então eu durmo lá de sábado para domingo em Juazeiro, ela vota. Agora vamos até vai ter um problema, porque vão dar prioridade para as pessoas, e é justo, né? De 7 às 10, para as pessoas de mais idade, do grupo de risco. Se bem que ela não vou dizer. Bom, enfim, então vota, né? Ela vota, aí eu venho para Sobral, ela me acompanha aqui, aí eu volto aqui em Sobral. E depois vou para Fortaleza e acompanho lá, eu acompanho o Roberto, acompanho o Camilo. Não, o Camilo, eu vou Juazeiro e eu vou em Barbalha também, que o Camilo vota lá em Barbalha. Então eu acompanho a Maria Célia, acompanho o Camilo, realmente a gente vem aqui em Sobral, eu voto, e daqui nós vamos para Fortaleza e acompanhamos lá o Roberto Cláudio, o Sarto e tal, nessa eleição no dia. Aqui tem apuração também fica em Fortaleza? Senhor? Aí tem um lugarzinho lá que a gente vai. Né? Tem um lugarzinho que a gente vai, eu não vou nem dizer. Lá em Fortaleza. Porque o final é lá. Eu digo, amanheço o dia em Juazeiro, votamos lá a Maria Célia e o Camilo, a Maria Célia em Juazeiro, o Camilo em Barbalha. Venho aqui, voto aqui em Sobral, aí vamos para Fortaleza, acompanhamos lá os que votam lá, o Roberto, o Sarto, etc, etc. E aí vamos para um lugarzinho que é um lugar assim, um restaurantezinho que só tem umas 6 mesas. E aí a gente organiza lá uns computadores, a internet e tal. E tem dado certo. E principalmente agora que não vai dizer o nome mesmo, né? Não vai dizer o nome não, pois né? Bené Gomes do Alto do Cristo diz aqui, ó. Bom dia, Siqueira. É uma rotina aí de mais de 10 anos. Parabenizar vocês, acompanhando desde o início. Parabéns, Cid, parabéns, Lúcio. Abraço aí ao professor Luciano Feijão também no estúdio, todos. Bené Gomes do Alto do Cristo. Diga ele para não esquecer do Padre Sadoc. Não, claro que não. Claro que não. Assim, os feitos de Sobral são extraordinários. Ele colocou Padre Sadoc na uva. Sim, foi o fundador, né? Os feitos de Sobral, né, e de sobralenses são extraordinários. Sobral sempre foi uma cidade iluminista, né? Diferente dessa visão bolsonarista do obscurantismo. Você vê, rapaz, tem gente deste Bolsonaro que fica teimando que a Terra é plana. Meu Deus, os gregos, há mais de 2000 anos atrás, descobriram já. É só se olhar para a Lua. E um eclipse, se não está acreditando que a Terra seja igual à Lua, veja um eclipse, como é que acontece quando o Sol a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, projeta a sombra da Terra na Lua e é redonda. Agora eu vou brincar aqui. Eu sei que você é do seu Lunga. Se a Terra fosse redonda, a gente caía. Pois é. Mas isso é do seu Lunga, né? É isso. É um redondo enorme, né? Tem a gravidade. Tem 30... Não, e enorme. Sim. Óbvio, tem a gravidade. Senão a gente caía para todo lado, né? Não é só porque ela é redonda, não. Se ela for plana e não tiver a gravidade a gente cai também, porque a gente está no espaço, né? No infinito do espaço.
Então você vê, Sobral, eu digo isso porque assim, a gente fez isso há 50, 100. Sobral sempre foi uma cidade importante no país. No país. A estrada de ferro Camusim-Sobral, ela aconteceu aqui durante o Império. Não era força econômica, não. Era força das inteligências de Sobral. Das inteligências. O médico da princesa Isabel era filho de Sobral, Visconde de Saboia, né? Porque pensava, porque estudava, saiu daqui, foi estudar no Rio de Janeiro, fez medicina, não sei o que e tal, na época que só devia ter um curso de medicina no Brasil, se esforçou, estudou muito, foi lá, virou médico do imperador, vamos dizer assim, da filha do imperador, né? Dom Pedro II. E essas coisas acabaram dando prestígio. A política sempre deu prestígio para Sobral. Prestígio que se traduziu em realizações. Falando dessa, uma estrada de ferro que ligava Camusim a Sobral, quando não tinha estrada de ferro em praticamente lugar nenhum. Nem Fortaleza Sobral tinha. Mas tinha de Sobral a Camusim. Era a única que tinha no Ceará. Né? Isso era a força de Sobral, o iluminismo de Sobral. E aí figuras importantíssimas. O doutor José Saboia era juiz, e aí disseram para ele, o senhor pode ser agora promovido para ser desembargador. Aí ele disse assim, vão mudar o tribunal para Sobral? Aí ele disse, não pode, o tribunal tem que ser na capital. Pois então eu fico como juiz aqui em Sobral mesmo. Dom José é outro grande iluminista, né? Pensou Sobral não só na religião, ele pensou Sobral urbanisticamente. Foi. Né? A Santa Casa ali, distância a uva aqui. Era criticado. Né? Era criticado. Como é que o senhor é louco? O senhor constrói a Santa Casa aqui, constrói a uva aqui. É o seminário. Pensando realmente porque a cidade vai crescer. Orientar o crescimento. A minha cidade, sim, tem até o pessoal brinca muito, Crateús, porque quando construíram uma ponte que dá acesso ao maior bairro da cidade, uma ponte que dá acesso, passa só um veículo. Tá entendendo? Passa só um veículo. É porque naquela época só tinha 4 veículos na cidade. E essa cidade não vai crescer. Se fosse fazer maior, o cara dizia, eu vou fazer a obra faraônica. Aí dizem comigo, né? Dizem comigo. Tem um deputado aí em Fortaleza, não vou citar nome de ninguém, que vive disso, de apontar picuinha e de ser miúdo. Você vê o seguinte, um dia ele reclamou, porque eu estava reasfaltando a Orso Soares. Como se asfalto não se desgastasse. E se você não. Aquilo ali, asfalto. É igual o pneu de um veículo. Asfalto é só o revestimento. Aí, com o tempo, se você deixa o revestimento, que é o que protege a base, se estragar, acaba com a base. Aí vai ser uma novela para você recuperar. Então, asfalto você tem que estar sempre repondo, principalmente quando quando não é feito em cima de calçamento, como é o caso aqui. Sem fugir, eu lembro do padre Sadoc. Mas o pensar miúdo é terrível. Né? Quando o padre. Só para eu não me esquecer aqui, porque eu quero fazer referência aqui, foi o Bené, o meu parente. É o Bené Gomes. Pois é. Então, eu citei 2 aqui antigos e vou citar outro. Então, teve um determinado momento que se juntaram aqui, compreenderam algumas cabeças pensantes aqui de Sobral, que a gente tinha que ter uma universidade. Podia parecer correr de doido. Você imagina assim, é como se, com todo respeito, é como se o Moraújo dissesse assim, talvez guardadas as proporções, era mais ou menos a mesma coisa, em relação ao Brasil, né? Vamos fazer uma universidade aqui. É isso, rapaz, como? Então, vamos fazer. Tem você que é advogado, você que é médico, você que é não sei o quê, você que estudou história. Vamos fazer aqui, vamos ver quais são os cursos, formar professores, fazer pedagogia. Né? E aí se juntaram algumas pessoas, eu me orgulho muito do meu pai ter sido uma dessas pessoas, doutor Luciano Arruda, e o líder disso aí foi o padre Sadoc. Muitos padres, padre Lira, padre Oswaldo. A igreja sempre cumpriu esse papel de formar pessoas, padres bem formados e padres Zé Linhares, né? Padre Zé Linhares com saúde ainda, graças a Deus, é dos poucos aí dessa geração que ainda estão, embora ele fosse mais novo que o papai um pouco. Além dos padres mesmo, o professor Teodoro, ele não foi padre, acabou saindo depois, mas teve a oportunidade no seminário de ter. Então, a educação, eu estou respondendo ao mesmo tempo as 2 perguntas, a educação é a base disso. É a base de formação de pessoas, né, que justificam o Teodoro e a citação dele, e o padre Sadoc, que fez ali com as unhas, não recebia um tostão de ninguém. Botaram o nome da prefeitura, o seu Jerônimo,
foi parte disso e aceitou, né? Formalmente era da prefeitura, mas a prefeitura não dava um tostão. Fizeram ali um esforço coletivo, as pessoas davam aula sem receber. Aí lá na frente, o Gonzaga Mota, justiça se faça, né? Foi quem encampou e transformou a nossa uva municipal numa universidade estadual. Que o Padre Sadoc conta a história de um deputado estadual que deu uma piada nele, não foi? O Padre Sadoc é muito espirituoso. Né? Lá em Sobral tem um padre doidinho que tá querendo montar uma universidade, tá querendo levar para lá uma universidade. Foi crítica. Ele disse, Siqueira, naquela época, Siqueira, eu tava descendo. Por isso é que chama de United States of Sobral, porque a gente é diferente mesmo. E ele tira... A gente é diferente, mas no sentido positivo, a gente pensa grande. No bom sentido, o Padre Sadoc tirava onda, porque ele disse que era como se estivesse descendo a Serra da Meruoca, sem o carro, sem o freio. Imagina. Freio. Aí quando o deputado, na época, que ele também não citou o nome, disse isso, aí ele disse, opa, ele agora colocou o freio no carro. E realmente chamou a atenção mais ainda, um depoimento infeliz de um parlamentar na época. E aí está aí hoje a nossa Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu participei de alguns eventos. Hoje Sobral é uma cidade universitária, isso é impressionante. Nós devemos ter aqui mais de 20 mil, eu estou dizendo 28 mil estudantes de nível superior. 28 mil e mudar essa pessoas. parte frente aqui a de um população cidadão que investiu, um batalhador, a faculdade Luciano Feijão, eu conheci o professor Luciano ali, num Jeep velho, né, ralando para dar aula lá num colégio estadual. É hoje um homem dono de um acervo aí de educação extraordinário. Então, é isso, Sobral são essas figuras, né? É o papel da liderança. A liderança, a educação forma líderes e o líder mexe com o destino das pessoas. Senador tem Cid, líder mau e tem líder bom. Né? Os líderes bons ajudam as pessoas. Eu estou fazendo aqui umas perguntas, de certa forma, para dizer assim, rapaz, venenosas. Fica à vontade. Mas a gente tem também que dizer o seguinte, é o objetivo de... Você sabe que quando fica aquelas entrevistas de pai, você é bom demais, eu gosto de ser instigado. E a oportunidade mesmo também da pessoa dizer o que aconteceu. Gosto de ser instigado. Você sempre foi um político, eu considero, uma pessoa de diálogo. Sempre. Pé no chão, tranquilo. Mas não vai, talvez, sair nunca da sua vida daqui a 100 anos. Tomara que você viva muitos anos e nós também, mas vamos continuar insistindo, talvez, não faz essa pergunta não, mas é aquele dia, naquele dia daquele movimento dos PMs, você que sempre foi uma pessoa do diálogo, o que foi que aconteceu naquele dia, você pegar aquela retroescavadeira, como é que ficou, como é que está o Cid hoje, tranquilo, sem aquela emoção, como é que você viu aquela cena? Olha, eu sou do diálogo, né? Eu acredito eu acredito em teses e procuro convencer as pessoas disso. Isso é que eu chamo de diálogo. Isso não quer dizer que eu não tenho as minhas convicções. Eu tenho uma noção, pode ser errada a minha noção, mas eu tenho a minha noção do que é certo e do que é errado. Né? Acredito no que seja certo, luto pelo que eu acredito que seja certo e tento convencer as pessoas do que eu acredito que seja certo. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Né? Você faria tudo de novo, não sei o que e tal. É assim, uma coisa... A minha resposta, né, é assim, se tudo que aconteceu, e não foram poucas coisas, antes, né, acontecerem novamente, eu não terei como não agir do mesmo jeito, tá certo? Mas se alguém quer me acusar de não ser pacifista, eu sou pacifista por natureza, eu não gosto de matar nem... não admitir que mosca eu não gosto não e mato, mas não é da minha índole, né? Eu me considero uma pessoa sensível, solidária, fraterna, né? Sinceramente, e acredito nisso como os valores. Eu acredito nisso, essas coisas, não é que a gente nasça com isso não, a gente vai desenvolvendo. É Madre Teresa de Calcutá. Não, mas eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Eu tenho aqueles momentos de raiva, de ódio, de querer vingança. O que eu fiz ao longo da minha vida foi desenvolver mecanismos que, ao invés de me vingar, de fato, eu faço isso só no pensamento. Né? Faço isso só no pensamento. Imagino uma vingança bem mirabolante e... Só imaginar eu me sinto vingado e pronto, e passa raiva e vou para frente. Eu acredito no bem. E, bom, só para ser respondendo explicitamente a pergunta,
de diálogo ou não, né? Tá tudo filmado. Quando eu cheguei lá, eu fiz o quê? Né? Se não procurar as pessoas e tal, vocês estão errados, isso não pode ser feito, vocês não podem atormentar a vida das pessoas, não pode apavorar a cidade, essa coisa de movimento de grevista em polícia, isso é proibido porque vocês portam arma, né? Tem direito a portar arma, e se tem direito a portar arma, a Constituição proíbe que façam qualquer tipo de movimento, porque vira uma coisa desigual, um acaba fazendo movimento com arma e o outro sem arma, né? Já é desigual por natureza. Então, eu fui no diálogo. E a minha disposição de fazer o que fiz foi de proteger Sobral, foi de livrar Sobral de um pânico que estava sendo instalado e de uma chantagem, de uma pressão que estava havendo para fecharem os comércios. A pessoa ia deixar de trabalhar por conta de um movimento que, por mais que possa parecer legítimo, é ilegal. Então é isso. Em suma, é isso. Né? Respeito muito a polícia, sempre respeitei. As pessoas só falam assim o que há de conflito, mas não falam que eu acho que até hoje eu sou o governador que mais contratou policiais na história do Ceará. E pode ir atrás também, o governador que deu a melhor melhoria salarial para a polícia militar. Se você vai para a Polícia Civil, aí não tem nem comparação. O Estado, a vida inteira no Estado, implantaram 42, para não parecer que é só construção, implantaram 42 delegacias. Eu implantei 50 novas. Mais do que tudo que fizeram na história. Melhorei o salário, contratei delegado, contratei escrivão, contratei inspetor, bombeiro, acho que os equipamentos, tudo que tem lá foram comprados no meu tempo, né, como regra. Então, eu assim, acredito, confio muito. Agora, infelizmente, começou a ter no país, e aqui no Ceará, acabou sendo um dos estados onde isso mais vingou, umas lideranças, né, que não pensam no coletivo, que, assim, quando um dia desse um rapaz me procurou lá em Fortaleza, era até filho de Aracatiaçu, e disse o seguinte: eu fiz aquele primeiro concurso, na época que eu fiz, eu fiquei mas depois só começou a fazer gente estudante universitário, não sei o que e tal. Então, muita gente universitário, um curso já superior, começou a fazer concurso da polícia porque o salário era bom, porque eu melhorei. Passou de 1.300 para 2.700, 3.000, né? Tem muita gente que não consegue isso. 90% da população do estado do Ceará recebe menos de 2 salários mínimos. A polícia ganha 3, né? 3 salários mínimos. E estabilidade, essa coisa toda, né? Então, e aí as pessoas, às vezes um advogado fez concurso para policial e quer ganhar como advogado, né? Bom, eu acho legítimo que ele queira ganhar como advogado, mas o Estado não pode pagar um policial como quem paga um advogado. O advogado tem um piso salarial que, salvo engano, são 7 salários mínimos, ou 6,5 salários mínimos. Então aconteceu isso. E aí misturou com política, né? Misturou com política. Hoje você vê quantos vereadores, lá no Marco tem uma figura lá que é vereador, sargento, é sargento, mas não é sargento, porque é vereador, e anda com um revólver lá. E pedi para ver, ameaçando pessoas, eu pedi para ver, não, você tem direito mesmo sem ser mais sargento, um vereador tem direito a andar com a arma e fica ameaçando. Não estou falando isso porque me disseram, não, estou falando porque eu vi o vídeo. Ele bota a mão aqui no cós para puxar uma arma para impedir um carro de som no movimento do adversário. Então, essas coisas são ruins, né? Eu digo sinceramente, olha, passadas as eleições, eu vou propor uma série de coisas aí como mudança na legislação. Porque não pode ficar misturando essas coisas, né? Não pode ficar. Às vezes entra na vida pessoal, que é o pior que tem, né? Às vezes a questão de situação, oposição, o político, que às vezes entrar na vida pessoal também. Mistura, eu tô falando dessa. Bom, isso aí sempre houve, sempre vai existir. Mas se entrar na vida criticar o público, né? No caso, tudo bem. Mas às vezes também tem os insultos à vida pessoal. Bom, mas isso é público, mas não somos obrigados a aceitar tudo isso. É da história, né? Geralmente quem tem pouca proposta,
quem não tem projeto, acaba querendo... Embora, assim, tem essa coisa... A vida pública é uma coisa que você só deve entrar nela se realmente tem disposição de servir e se realmente quer dar exemplo, né? Quer dar exemplo. É claro que o que é vida privada do que é a vida da pessoa, e aquilo ali pode interferir na política. Esse limite aí é um limite complicado, né? Então, se a minha preferência sexual é essa ou aquela outra, eu acho que isso não tem nada a ver com política, né? Se a minha preferência religiosa é essa, aquela outra, desde que eu não vá fazer proselitismo de religião, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas começa a haver uma série de coisas. Se eu sou um mau caráter, se eu bato na minha mulher, se eu não pago minhas contas, Então são coisas pessoais, mas que acabam tendo interferência e sendo importantes. Porque aí já é o péssimo exemplo, né? Pois é. É isso aí. É isso aí. Pelo que eu entendi, o senador... Então o limite disso é muito tênue. Mas o que me preocupa demais é essa coisa de militares em política e misturar duas coisas, né? Misturar duas coisas. Como é que você pode... se você quer ser político, muito bem. E pode ter origem militar, tranquila. Agora, largue mão disso, devolva a arma, né? Devolva a arma e vá fazer a política como todo mundo. Agora, como é que o cara é militar, está fazendo política e anda com a arma, né? E tem direito legalmente a andar com a arma? Não está certo isso, fica desigual, né? Fica desigual. Senador, eu já acompanhei vários pronunciamentos do senhor aqui em Sobral, somente ali no Beco do Cotovelo, e uma das falas que o senhor sempre, de vez em quando, faz questão até de repetir, é que Sobral representa para o senhor um local assim onde o senhor alivia a tensão, onde o senhor alivia a pressão, enfim. Sobral é meio que um refúgio para o senhor vir recarregar as baterias, enfim. O que Sobral tem que outros lugares não têm, senador? Bom, primeiro é o lugar que eu nasci, é o lugar que as pessoas conhecem todos os meus defeitos e as minhas poucas qualidades, né? Então, é um lugar que eu me sinto em casa, que eu estou em família, certo? Aqui não é todo mundo que gosta de mim, não. Tem aí uma turma que não gosta. Mas eu me sinto, sabe, tranquilo, porque aqui uma mentira sobre mim não surte muito efeito. Se você inventar uma mentira sobre mim lá em Tarrafas, os cabas lá não me conhecem, não conhecem meu pai, não sabe que eu sou filho, não sabe. Então o caba pode até acreditar, né? E para mim o que me dá mais conforto na vida é poder andar de cabeça erguida, sem ficar achando que o caba está dizendo ali o vagabundo, né? E aqui em Sobral eu acho que eu posso com tranquilidade andar assim, né? Eu sinto que as pessoas gostam de mim, me querem bem na sua grande maioria, e isso, como eu disse, renova as minhas energias. E eu tenho também uma coisa com a terra, com andar descalço, né? E aí é Sobral e é a Meruoca, né? Todas as minhas férias escolares, dezembro, fim de novembro já, a gente ia para a serra, passava 3 meses lá, feito bicho, pegando bicho de pé, se rasgando nas malícias, nos espinhos, correndo atrás daquele bichinho preá, comendo tripa de galinha, comendo caju, chupando manga. E é bom. Fazendo a número 2 em cima de uma mangueira, já fez isso? Pegava uma forquilhazinha da mangueira, levava lá, arriava as calças e via a bichona caindo no rumo de baixo. Então, limpando com urtiga. Limpando com folha de mangueira. Então, essas coisas para mim são lembranças muito fortes, muito forte mesmo. Eu tenho aqui, eu tenho um bocado de ponto. Aqui tem 6 pontos. Devia pegar uns 20 hoje em dia. Eu fui almoçar com um prato na mão
e subindo numa mangueira com a outra mão, uma hora eu escorreguei e caí lá de cima, e para minha infelicidade, além da queda, tinha uma cerca de arame farpado embaixo. Então, rasgou aqui, chega eu vi o osso malabarista, no braço. Malabarista, né? Malar. Aqui na perna a calça está muito apertada aqui, para mostrar, mas tem outra que pegou 4 pontos, devia pegar uns 10 também, o osso com a cirurgia de hoje, né? Porque a bicha é dessa largura, a cicatriz. Um afoiçado, o cara foi cortar uma bananeira, cortou a bananeira e passou direto e veio na minha perna. E quase... Bom, agradecer, Cid, agradecer que são centenas, dessa forma mesmo, centenas de mensagens aqui no Face, né? Lógico que não dá pra gente atender todo mundo, mas tem aqui uma pessoa que tá mandando aqui, Nelson Rossi está assistindo a gente. Rossi. E nosso chefe na Grendene. Cleilton Mendes Melo, mande um abraço a Cid Gomes, aqui de Taperoaba. É a mãe dele, Osmarina Mendes Ferreira, em memória a Raimundinho Melo, Vassouras, Taperoaba. Diz que admira a maneira como você faz política, boa, pelo seu espírito empreendedor e visão progressista. É quase um bairro ali, é quase um distrito independente, fica pertinho de Bileira também, né? Vassouras é mais colado em Itaperuaba. Bileira é mais separado. Bileira, aquela curva, zona ali, que o Euclides Carmo Gomes teve um acidente. Eu lembro isso, campanha antigamente era quente. A eleição era em novembro, como vai ser agora, 15 de novembro, era essa mesma data. Depois mudaram para o primeiro domingo de outubro. E em junho já tinha comício, você imagina, em junho já tinha comício quase que diariamente. O professor Luciano lembra desses tempos aí. Sim, já no encerramento aqui da entrevista de hoje, é uma pergunta bem... Essa não pode faltar. Qual é a sua pretensão política? Bom, eu já, no começo eu já antecipei. A minha pretensão política é de estar participando, identificar, incentivar, estimular novas lideranças. Esse acho que é o que de melhor você pode fazer e o de mais permanente, né? E botar na cabeça dessas pessoas também, convencê-las de que o fazer é importante, mas mais importante ainda é estimular novos quadros, pessoas bem intencionadas, sérias, trabalhadoras, competentes, para ingressar na política e atuarem. Acho que essa é a tarefa mais permanente que se deve fazer. Com o mandato, eu repito, meu mandato é até fevereiro de 2026 ou 27? 26. É para 26. Não, termina 27. Dezembro. Porque vai até dezembro, ele vai até janeiro. Fim de janeiro, 31 de janeiro. Sim, isso, a posse é no 1º de fevereiro. Não, tá certo. Assim, é um mês. De 27. Né? Aqui para lá. Tá em cima. Eita, é muito tempo, 6 anos. E eu mantenho, o pessoal Luciano me lembrou aqui, mas eu já ia dizendo. A única candidatura que eu admito é uma candidatura a vereador em Sobral em 2028, né? Olha aí. A dia que você for candidato a vereador aqui, vai ter um bocado de gente querendo ser serei candidato. Com muito gosto, rapaz. Serei assim. Mas já estão colocando você aqui, claro que tem aí o objetivo do seu irmão Ciro, presidência da República. Claro. Mas estão colocando você como candidato. Não. O Ciro, as pessoas assim, eu não sou falso, humilde, né? Eu aqui no Ceará, e assim, o Ciro fica com ciúme disso, mas aqui em Sobral, eu acho que eu sou mais querido do que o Ciro, né? Então, porque o Ciro nunca teve a oportunidade de ser prefeito aqui, né? O Ciro ia ser candidato a prefeito, o Tasso chamou para ser candidato a prefeito lá em Fortaleza na última hora, e foi aquela maluquice, mudaram até a Constituição para ele poder ser candidato lá. E, enfim, não teve a oportunidade, que era o sonho dele também, de ser prefeito de Sobral. Eu tive, e óbvio, fiquei muito mais tempo aqui, mais próximo das pessoas. Mas o Ciro é, assim, muito mais talentoso do que eu, muito mais preparado do que eu, muito mais inteligente do que eu, muito mais estudioso do que eu, e anda pelo Brasil há 20 anos. Isso é um patrimônio que não se faz do dia para a noite, não, né? O Ciro é assim, como se fosse um peregrino. Ele não faz outra coisa, não tem um negócio, não tem nada que não seja se dedicar por aquilo que ele acredita, né? E por um projeto de um Brasil melhor.
eu lhe juro que eu não tenho metade da disposição que o Ciro tem. É impressionante. O Ciro acorda de manhã, madrugada, 4 horas da manhã, para pegar um avião às 5 horas, para dormir um dia num lugar, no dia seguinte num lugar completamente diferente. Eu imagino que ele deve amanhecer cedo e não saber nem onde é que está. Agora é porque as coisas estão, com esse negócio de pandemia, parou mais. Mas eu canso só de ver a agenda do Ciro. Só de ler a agenda dele no período normal, eu fico cansado. Então eu não tenho mais saúde, né? E repito, o Ciro tem muito mais talento, mais inteligência, mais preparo, mais conhecimento, e ele é que é o nosso candidato, né, nas eleições presidenciais do ano que vem, ou de 2 anos. Eleições municipais, está chegando a hora, dia 15, senador Cid Gomes. Está tranquilo aqui em Sobral? O último quer dizer, o tranquilo em eleição perdeu. Perdeu. Né? O tranquilo em eleição perdeu. Eleição ninguém pode ficar tranquilo, ninguém pode ter vitória de véspera, ninguém pode achar que já ganhou. Eleição a gente tem que trabalhar com muita humildade, pedindo, né? Ninguém vota por obrigação, ninguém vota porque a pessoa fez. As pessoas votam pelo futuro, pela expectativa de futuro, e é isso que a gente tem procurado fazer aqui, assegurar aí que muita luta, né, muita dedicação, a gente precisa mais por Sobral. Queria agradecer, né, pela sua vinda aqui ao programa. Alguma consideração a mais, Fábio? Não, tranquilo. Eu agradecer e ao mesmo tempo também não como só o amante do rádio, estou 40 anos no rádio, mas como cidadão também, o senador Cid Gomes, ao Cid Gomes, tirando o senador, ao Lúcio também, o professor Luciano, todos aqui, pelo empreendimento aqui da rádio e principalmente por deixar essa rádio, como não poderia ser diferente, para o povo. Livre, a rádio que ouve livre, você. A serviço do povo sobralense, né? E, enfim, é um instrumento para o povo sobralense, para reclamar, para falar mal dos políticos, dos Ferreira Gomes, de quem quiser, né? E cobrar. E aqui também ser um instrumento de construção coletiva, né? Eu sei o que a comunicação é importante para uma comunidade. E esse é outro mérito que Sobral tem, né? Tem grandes... Sobral é a cidade, para finalizar, tô parecendo o Padre Lira aqui, contando história o tempo todo, mas Sobral é a cidade que tem o veículo, eu também nem sei mais agora se ainda está, mas o veículo de comunicação ininterruptamente há mais tempo no Brasil era Sobral, o Correio da Semana. Ainda tem ainda. Ainda está funcionando, ainda está saindo semanalmente, né? Então pronto. Então mantém pleno ainda vapor. Sair. Muito e bom, cada dia melhor. Comunicação é fundamental, né? Comunicação é informação, informação é cultura, é conhecimento, e é isso que muda a realidade das pessoas. Obrigado, Siqueira. Assim, como homem público, eu quero agradecer a sua... assim, o nível, a inteligência dos questionamentos, quero agradecer o Wellington igualmente, e como Cid, quero agradecer a você a oportunidade de ter acreditado e estar aqui nessa rádio. Pode ter certeza que você terá ampla, total, né, e ilimitada liberdade para fazer o programa que seja do maior agrado da população. É só a eles, os seus ouvintes, que você deve satisfação. Ninguém mais. Obrigado pela confiança. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Luiz. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado aos ouvintes pela atenção. Aqui o pessoal que está aqui.